Em destaque no Panorama CBN, Trump envia o maior porta-aviões do mundo ao Caribe e pressiona Maduro. O presidente da Colômbia sofre sanções econômicas dos Estados Unidos. Lula se retrata após dizer que traficantes são vítimas dos usuários. Principal sistema de abastecimento de água de São Paulo atinge menor nível em 10 anos. Maria Clara Pacheco ganha primeiro ouro do Taekwondo para o Brasil em 20 anos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Já abrimos pela página internacional porque os Estados Unidos elevaram a pressão militar sobre a Venezuela. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou o envio de um grupo de ataque naval para o Mar do Caribe. Isso inclui o USS Gerald Ford, o maior, mais moderno e mais avançado porta-aviões do mundo, que pode abrigar 90 caças e helicópteros. O grupo conta ainda com 3 destroyers, além de esquadrões de caças e helicópteros de ataque. O Pentágono confirmou que o grupo de ataque USS Gerald Ford foi destacado para a região da América Latina, se somando então à grande presença militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe. A imprensa americana classificou a ação como uma escalada expressiva e uma grande expansão da campanha militar de pressão contra o governo venezuelano. A justificativa oficial é o combate a atores e atividades ilícitas que comprometem a segurança dos Estados Unidos. Até agora, o país já fez 10 bombardeios a embarcações no Caribe e no Oceano Pacífico. O último provocou 6 mortes, segundo os Estados Unidos. O secretário de Guerra já disse que os militares vão caçar e matar todos os terroristas que traficam drogas para os Estados Unidos. E o governo Trump impôs sanções econômicas ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. A medida do Tesouro americano bloqueia os bens de Petro e de seus familiares nos Estados Unidos. O Tesouro acusa o presidente colombiano de envolvimento com o narcotráfico para justificar as ações, mas não apresentou provas. Em setembro, os Estados Unidos retiraram a Colômbia da lista de países aliados na luta contra o narcotráfico e revogaram o visto de Petro e de vários de seus funcionários. Nos últimos dias, os 2 presidentes trocaram farpas sobre os bombardeios no Caribe e no Pacífico. Você acompanhou aqui no Panorama. Petro acusou o governo Trump de cometer execuções extrajudiciais nesses ataques. Trump chamou o colombiano de líder narcotraficante. Na quinta-feira agora, numa entrevista coletiva em Bogotá, Gustavo Petro disse que supostos traficantes de drogas deveriam ser levados à justiça e não assassinados. Um dia antes, um grupo de especialistas independentes da ONU já tinha feito críticas aos bombardeios. O grupo, nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos, disse que os ataques violam o direito internacional. Eles ressaltaram que, mesmo que as alegações de combate ao tráfico de drogas fossem comprovadas, o uso de força letal em águas internacionais sem base legal equivale a execuções extrajudiciais. Ao menos um dos bombardeios ocorreu perto de águas colombianas. E a Colômbia denuncia que, ao longo dessas operações, os Estados Unidos violaram águas nacionais e, em um desses ataques, assassinaram um pescador colombiano. E o presidente Lula, na viagem à Indonésia, falou de muitos assuntos. A Bianca Santos até destacou na edição da manhã do Panorama. Só que Lula também soltou uma declaração infeliz que acabou repercutindo ao longo do dia. Ele foi questionado ali sobre falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a dizer que tem que matar traficantes mesmo para justificar esses bombardeios no Caribe e no Oceano Pacífico. Lula, então, defendeu que seria mais fácil para países como o Brasil e os Estados Unidos combater os viciados e disse que os traficantes também são vítimas dos usuários de drogas.
Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. É preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de droga, o narcotráfico, o tráfico de armas. Ele quis dizer que se tem gente comprando, tem gente vendendo, né? Mas aí todo cuidado é pouco, ainda mais se tratando de um chefe de Estado. Repercutiu muito mal. Depois disso, numa rede social, o presidente escreveu que fez uma frase mal colocada e reforçou que seu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Nesse texto, o Lula citou as ações do governo no combate ao crime, mencionou a maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da proposta de emenda constitucional da Segurança Pública e o recorde de apreensão de drogas no país. A apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, lembra que Lula, essa semana, voltou a dar declarações sobre temas espinhosos, como a defesa das moedas locais no lugar do dólar no comércio exterior, e que essa fala sobre o narcotráfico também pode contaminar o encontro com Trump no domingo. Uma coisa é você dizer que você tem que cuidar do usuário, e outra coisa é você dizer que o traficante é vítima do usuário, que é algo que não faz nenhum sentido. E isso muito perto do encontro com Trump, o que vai certamente complicar as coisas. Esse não é um tema original da pauta entre o governo brasileiro e o governo americano. É lógico que o Brasil é um ator, é um player para cobrar que os Estados Unidos não façam esse tipo de coisa unilateralmente. Mas isso é um outro fórum de discussão, é uma outra mesa que tem que contar com a presença dos outros presidentes e que não é objeto de debate nesse encontro bilateral, que já é um encontro dificílimo. A gente sabe como o Trump é alguém imprevisível, como ele está fazendo política e política econômica de maneira unilateral, absolutamente personalista. Então já é um encontro cercado de indefinições, pode dar qualquer coisa num encontro como esse. Se você pega e abre um outro contencioso num assunto muito mais espinhoso, que não diz respeito diretamente ao Brasil antes da conversa, você está arriscado a pegar o que seria a tal da química entre os dois e jogar por água abaixo. O Lula, na Indonésia, disse que está otimista com esse encontro, que deve acontecer no domingo, na Malásia, e falou que os dois vão tratar de qualquer assunto, sem vetos, inclusive a tensão na Venezuela. E por falar sobre combate ao narcotráfico e tudo mais, uma operação do Ministério Público e da Polícia de São Paulo frustrou um plano para matar o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que é um conhecido nome no combate ao PCC, e também o plano para matar o coordenador de presídios de São Paulo, Roberto Medina. Lincoln Gaquia disse que o plano partiu da facção e também de criminosos que mataram no mês passado o ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. E ele fez um desabafo mostrando preocupação com a integridade física dele e da família. Eu lamento não só por mim, mas pela minha família, porque só eu sei o que a gente passa nesses últimos 10 anos, né? Principalmente nos últimos 7 anos, depois da remoção da liderança, que eu tive que pedir sozinho, porque o Estado se negou a fazê-lo, isso decretou a minha morte. Esse decreto não vai ser tirado, né? Eu não vou ser perdoado pelo crime organizado, portanto eu preciso sim de proteção do Estado. Isso não é um favor, o Estado não está me fazendo um favor, isso é um direito, uma prerrogativa que eu tenho. O promotor chegou a mencionar a intenção de sair do país depois de se aposentar, já que pode não ter mais proteção, que segundo ele demonstra a falência do Estado brasileiro. O mapeamento da rotina dele envolvia até mesmo o uso de drones que monitoravam a casa dele em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Os investigadores descobriram que criminosos tinham alugado uma casa a menos de 1 quilômetro da casa dele. Mudando de assunto, o INSS informou 4 milhões de beneficiários para a realização da prova de vida. O órgão informou que o aviso foi enviado pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício. Segundo o INSS, são pessoas que não puderam ter a prova de vida feita automaticamente pelos sistemas do Instituto.
Agora, quem foi alertado vai ter 30 dias a partir da data do aviso para realizar o procedimento, sob risco de bloqueio dos pagamentos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo repudia o calote dado nos precatórios pelo governo Bolsonaro. Haddad defendeu a quitação dessas dívidas judiciais e disse que prefere ficar com a pecha de quem gastou demais do que de caloteiro. O ministro ressaltou que o governo decidiu ficar de fora de uma emenda constitucional que foi promulgada recentemente, que limita o pagamento dessas dívidas por estados e municípios. Ele chamou essa emenda de ilegal, inconstitucional e irracional. Essa emenda recém-promulgada, quero dizer que a única participação da Fazenda foi pedir para não mexer com os precatórios federais. Ou seja, nós repudiamos o calote que foi dado pelo governo anterior e não queremos seguir esse caminho, que, na nossa opinião, só desmerece o país. Então, as pessoas não tiram da minha conta o que eu paguei da gestão anterior, colocam na minha conta. Mas eu sei que eu paguei uma dívida do governo anterior que tinha que ser paga. Então, eu prefiro ficar com a pecha de ter gastado mais, mas não ficar com a pecha de caloteiro. O Congresso aprovou, durante o governo Bolsonaro, uma proposta de emenda à Constituição que limitava o pagamento das dívidas federais até 2026. E essa medida gerou um acúmulo de dívidas. Aí, no fim de 2023, o governo Lula editou uma medida provisória que abriu um crédito extraordinário para pagar os precatórios atrasados em uma despesa que ficou de fora das regras fiscais, e isso gerou muita crítica. No Panorama da Manhã, a Bianca Santos contou que o governo pode ultrapassar 150 bilhões de reais em gastos fora da meta fiscal até o fim do mandato. Quer dizer, gasta tudo, mas não conta para a meta fiscal. E não só por causa desses valores de dívidas judiciais, mas também gastos com a reconstrução do Rio Grande do Sul, depois das enchentes, auxílios a regiões afetadas por incêndios, créditos para compensar os aposentados que foram roubados do INSS. Como se não bastasse tudo isso, o Senado aprovou um projeto que exclui 5 bilhões anuais destinados às Forças Armadas, no cálculo também das contas públicas. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, diz que isso tudo enfraquece o arcabouço fiscal. Quando você olha medida por medida, várias delas têm justificativa. Mas o fato é que tudo isso desmoraliza o instrumento que é o arcabouço fiscal. Agora, 5 bilhões para a defesa está pedindo dinheiro para investimento. Eu tenho conversado até com os militares, eles têm bons argumentos. Agora, isso é uma disputa dentro do orçamento. No final das contas, você faz uma conta assim. Quanto é que é o déficit do governo? 73. Desconta o que vai ser colocado fora. Dá 31. A meta é 0, mas pode ir a 0,25%. Então, está cumprida a meta. E aí a dívida aumenta de qualquer maneira, porque a dívida é um resultado exatamente desse gasto excessivo. Isso aí faz os juros ficarem lá nas alturas. O ponto positivo da economia ficou para a inflação até o dia 15 do mês, que ficou no menor patamar para outubro nos últimos 3 anos. O IPCA 15 ficou em 0,18%. O resultado representa uma desaceleração, porque a alta de outubro é 0,30 ponto percentual menor do que a taxa de setembro. O índice também ficou abaixo do esperado pelo mercado. Em 12 meses, a variação chegou a 4,94%. O principal impacto veio do grupo Transportes, puxado especialmente por combustíveis e passagens aéreas. O grupo Alimentação e Bebidas praticamente não se alterou, com uma leve queda de 0,02%. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerrou em alta de 0,31% aos 146.172 pontos. O dólar comercial fechou em leve alta de 0,11%, cotado a R$ 5,39. O euro vale R$ 6,27, com valorização de 0,25%. O Supremo Tribunal Federal derrubou 2 decisões do ex-ministro Luiz Roberto Barroso que autorizavam enfermeiros a atuar em procedimentos de aborto nos casos permitidos por lei. O placar ficou em 10-1, pelo entendimento de que não havia urgência que justificasse as determinações. Barroso concedeu a liminar um dia antes de se aposentar. E o Ministério Público de São Paulo denunciou o deputado estadual Lucas Bove, do PL, por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-mulher Cíntia Chagas.
a promotoria pediu a prisão preventiva dele por reiterados descumprimentos de medidas protetivas concedidas à vítima. No ano passado, Cíntia relatou uma série de abusos durante o relacionamento de mais de 2 anos com o político. Numa rede social, Lucas Bove disse que há uma seletividade na forma como algumas pautas feministas são abordadas, o que, na visão dele, acaba prejudicando casos de mulheres que realmente sofrem violência, negando, portanto, qualquer crime. Cíntia Chagas escreveu que é moralmente inaceitável que agressores de mulheres permaneçam investidos em funções de poder. O Sistema Cantareira, que é a maior rede de represas de abastecimento de água de São Paulo, atingiu nessa sexta o nível mais baixo em 10 anos, apenas 24,2% de volume útil. O manancial nunca esteve tão seco desde que começava a sair da pior crise da história recente, em março de 2016, quando o nível estava em 24%. Ainda em setembro desse ano, a Sabesp, que é a companhia de abastecimento, reduziu a água tirada do sistema e ainda diminuiu a pressão de abastecimento nas casas no período da noite e da madrugada. E nessa sexta, o governo Tarcísio de Freitas anunciou um plano de contingência que prevê a redução na pressão dos encanamentos por até 16 horas e o rodízio no fornecimento se o volume cair mais. Se houver necessidade de restrição, o abastecimento vai ser priorizado para serviços essenciais e casas em situação de vulnerabilidade social. No esporte, o Brasil voltou a conquistar um título mundial no Taekwondo, 20 anos depois do primeiro ouro do país. A responsável pela façanha é Maria Clara Pacheco, de 22 anos. A lutadora se tornou campeã mundial na categoria até 57 quilos, em competição disputada na China. Maria Clara já era líder do ranking mundial antes do torneio e confirmou o favoritismo. Ela venceu a coreana Yoo Jin Kim na final por 2-0. O feito iguala o resultado histórico de Natália Falavinha, que em 2005 havia conquistado a única medalha de ouro brasileira na história da competição. E o tenista João Fonseca avançou para a semifinal do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele pode superar a meta pessoal de chegar ao top 40 do mundo em 2025. Ele já alcançou a posição 39 nessa sexta, ao vencer o canadense Denis Shapovalov, que abandonou o jogo por lesão no terceiro set, quando estava prestes a perder por 2-1. João Fonseca volta à quadra neste sábado, por volta das 10 da manhã, horário de Brasília, contra o espanhol Jaume Munar. Antes da Rádio Sucupira de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Olha, terça-feira, dia 21 de outubro, foi o dia do podcast, que eu nem sabia, o ouvinte César Augusto Ramos que me alertou. E aí eu disse ontem que abriria espaço para você indicar o podcast que você mais ouve, além do Panorama. E aí vem uma enxurrada de indicações, Anderson Wendel. No Instagram, chegou a mensagem da Bel Barros, de Iguaraci, Pernambuco. Além do Panorama, ela indica o Petit Jornal de Notícias Internacionais, o Assunto, aqui dos nossos colegas do G1, o Descobri Depois de Adulta, que eu nem conhecia, e também Notas de Rodapé, que é novidade para mim também. Obrigado, Bel, pelas indicações. O Ricardo Maia, de Itaú, no Rio Grande do Norte. O podcast que eu gostaria de recomendar é o Tecnocast, que fala sobre tecnologia, negócios e inovação. Obrigado também. Aí eu vou falar algumas mensagens aqui da caixinha de comentários, porque a gente bateu o recorde. O Erivelton Holanda: acordo com o café da manhã, vou para o Panorama da manhã ou o Assunto. À tarde, ouço o Ciência Suja e Picolé de Limão. E finalizo o dia com o Panorama da Noite. Olha aí, viciado em podcasts, Erivelton. Obrigado também pela participação. A Marisa respondeu o Erivelton: ouvimos as mesmas coisas. Sou outra viciada em pods. Mas já ouviu Rádio Novelo Apresenta? Adoro. A Marisa aqui dando mais uma indicação que eu também gosto muito. Lorena: sugiro o Xadrez Verbal, podcast bem completo sobre notícias internacionais. O Ricardo Gomes: indico o Biologia in Situ. Acho que é assim que fala, também não conheço. Acabaram de ser selecionados como um dos ganhadores do prêmio José Reis de divulgação científica desse ano.
Olha, são várias indicações. O Rezende falou do podcast do antropólogo Michel Alcoforado, É Tudo Culpa da Cultura. E você sabia, Rezende, que o Michel é colunista da CBN? Tá todas as terças e quintas ao vivo, e aí tá disponível em podcast também para você. Chama Para Onde Vamos? Dá uma olhada lá na caixinha de comentários do Spotify para ver as outras indicações dos ouvintes do Panorama. Tem muita coisa interessante lá. Valeu a todos que participaram. Antes de encerrar essa edição, eu recupero uma fala do ministro Flávio Dino, do STF, que foi o único a votar contra o nepotismo em cargos políticos, pelo menos até agora. A Bianca Santos contou no Panorama da Manhã que o STF já formou maioria e o placar está em 6-1 para que políticos possam nomear cônjuges, filhos e sobrinhos, por exemplo, como secretários ou ministros. Flávio Dino sustentou que esse tipo de exceção pode permitir o loteamento da administração pública para uma família. Legalidade e afetos não combinam. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isto é imprescindível, lindo na família, no jardim, não na praça. Princípio da impessoalidade. Qual é a sua negação? A pessoalidade. E o que é mais pessoal do que o vínculo familiar? Esse julgamento vai ser retomado na semana que vem. E lá na Indonésia, o presidente Lula também falou de um outro assunto, a autorização do IBAMA para que a Petrobras comece a prospectar petróleo na Foz do Amazonas às vésperas da COP30. Ele minimizou e disse que se libertar do combustível fóssil não é fácil, com perdão do trocadilho. Tudo isso é tema para a Rádio Sucupira. Alô, excelência? Sim, sou eu, excelência. E eu fiz questão de te ligar agora, porque a gente tomou conhecimento ainda há pouco sobre a autorização do IBAMA. A Petrobras tem toda a condição, a partir dessa decisão, de buscar essa riqueza e ela ser distribuída com o povo do Amapá e com o povo do Brasil. Temos petróleo em Sucupira, excelência. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência fosse mexendo os pauzinhos para conseguir explorar esse petróleo. É uma vitória do Brasil, porque a Petrobras precisava de ter uma nova reserva, uma nova fonte para explorar e dividir com os brasileiros a riqueza da exploração. Excelentemente dito, excelência. Aceita as minhas saudações democráticas e petrolíferas, excelência. Viva o povo amapaense, viva o Brasil! E viva o nosso petróleo, excelência! Viva! Pra frente, Sucupira! O senhor vai ficar na história. Muito obrigado. Parece que eu já estou vendo toda essa região crivada de torres de petróleo. O petróleo jorrando para todo lado. O motivo de comemoração não é o fato de ter apenas saído a licença ambiental para as pesquisas. A comemoração é porque isso garante soberania e segurança energética ao Brasil. E tenho a impressão que Sucupira será a salvação energética da humanidade. Apenas Você não tem histórico da Petrobras ter vazamento de óleo em lugar nenhum. Possivelmente seja a empresa com mais expertise de prospectar petróleo em águas profundas sem nenhum dano. Eu já criei a Petropira, que é para explorar o petróleo de Sucupira. Nós vamos assinar um contrato de risco com a Petrobras. Desses em que o risco é todo dela e o petróleo é nosso, e vamos provar o contrário. É muito fácil falar assim do combustível fóssil, mas é difícil a gente ver quem é que tem hoje condições de se libertar do combustível fóssil. Coronel, a gente não corre o risco de não encontrar petróleo bastante, perder dinheiro. Esse e outros, entretanto, Sua Excelência vai cuidar. Enquanto o mundo precisar, o Brasil não vai, jogar fora uma riqueza que pode melhorar a própria vida do povo brasileiro. Rádio Difusora de Sucupira, aqui no Erra na Mira, transmitindo diretamente do fórum. Vamos tentar uma entrevista com o doutor Juiz. A vedação constante da súmula vinculante 13 não se aplica à nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau, da autoridade nomeante para cargos de natureza política. O senhor deve ter ouvido falar em nepotismo também, né? Eu não sou um nepote. Eu já vi dizer que o senhor nomeou vários parentes seus para cargos públicos, é verdade, Fernando? O nepotismo é banido até no setor privado. Nós não conhecemos um banco
em que o presidente é o pai e os diretores são os filhos, netos e sobrinhos. Isso só acontece hoje na administração pública. Embora a mente Maria Quitéria seja uma grande heroína, eu respeito muito, mas não tá certo não, eu vou mudar. Que nome que o senhor vai pôr? Vai ser Praça Rosa Paraguaçu. Ah, não é o nome da sua senhora? É. Por que você vai fazer isso? Ah, porque ela merece. Merece muito mais do que muita gente por aí que tem nome de rua e monumento. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. É falsa essa ideia que administrações não funcionam se não houver parentes. São cargos de confiança. E se a gente não tiver confiança nos parentes, em quem vamos ter confiança, né? As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às 7 da manhã nas plataformas, 7 da manhã de segunda-feira, com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Um bom fim de semana, até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.